Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente dá continuidade, falando um pouco sobre os continentes e hoje a gente retoma a partir do continente asiático, Na nossa última videoaula a gente concluiu falando sobre o continente africano e hoje a gente fala um pouco sobre o continente asiático, que ambientalmente, pessoal, trata-se de um continente bastante diverso, Principalmente no que tange as formas de relevo, A gente vai ter aí na Ásia muitos pontos de extrema atividade, atividade geológica, então isso vai contribuir para que a gente tenha as maiores altitudes do planeta Terra, Inclusive aí o Monte Everest, que se situa no continente asiático e que tem aí quase 9.000 metros de altitude, Então isso é decorrente de um dobramento moderno, De uma região de contato entre placas tectônicas, que faz com que eu tenha o desenvolvimento dessa grande forma de relevo, tá bom? E do ponto de vista climático, a gente vai ter uma grande diversidade, a gente vai ter áreas tropicais sobre a influência do clima de monções, A gente vai ter áreas extremamente frias, situadas mais ao norte, já no Círculo Polar Ártico, a gente vai ter áreas desérticas, enfim. Os tipos climáticos que são verificados no continente asiático são bastante diversos, o que por consequência vai impactar também nas paisagens naturais, Como a gente já vem comentando há um bom tempo, a paisagem, que é composta sobretudo pela vegetação, ela é uma resposta, desses elementos do clima, tá bom? Então, em termos de população, há de se destacar que também existe uma grande população, O continente asiático é o continente mais populoso do mundo, Então, os dois países que contam com as maiores populações absolutas estão situados no continente asiático, China e Índia, Cada um aí com mais de 1 bilhão de habitantes, Então, aproximadamente 60% da população mundial, ou seja, mais da metade, encontra-se situada no continente asiático. Bom? Então também é um continente que tem grandes contrastes socioeconômicos, Ao passo que você vai encontrar países desenvolvidos, industrializados, com uma economia crescente, Como é o caso da China, dos países que compõem os tigres asiáticos, Você já vai ter outros países predominantemente rurais, com uma economia bastante delicada e dependente, dependente de fatores naturais, certo? Então, muitos desses países aí do continente asiático, eles vão conseguir um desenvolvimento muito acelerado, em virtude do investimento maciço em educação, ciência e tecnologia. Às vezes a gente pode pensar que isso é um clichê, que a ciência, que a educação muda tudo, mas muda mesmo, pessoal. Então, muitos dos países asiáticos vêm experimentando esse grande desenvolvimento e acelerado, em virtude desse investimento na educação, E alguns até mesmo um processo de reconstrução, pessoal? A gente sabe que, por exemplo, o Japão foi um país que foi muito afetado no período da Segunda Guerra Mundial, Foi um país que participou diretamente da Segunda Guerra Mundial. Teve 2 cidades, muito importantes, completamente destruídas, por bombardeios nucleares, que foi o caso de Hiroshima e Nagasaki. Mas foi um país que em poucos anos, em algumas décadas, conseguiu recuperar o seu poderio, o seu desenvolvimento econômico e hoje é uma grande potência, sobretudo em virtude desse investimento em educação. Bom? Então são economias em franco crescimento, que crescem constantemente. Alguns anos atrás a China vinha crescendo cerca de 12% ao ano, pessoal, que é um crescimento considerado exorbitante, muito grande mesmo. E tem esse destaque, os famosos tigres asiáticos e a China. A China a gente já vem comentando, um país que até pouco tempo era um país muito rural, que ainda tem uma população muito rural, tá, pessoal? Não se enganem de achar que a China como um todo é uma grande potência tecnológica, que todo mundo vive nas cidades. Lembrando que se eu tenho uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, eu também tenho que ter uma grande produção de alimentos, Então a China tem uma grande parcela da sua população vivendo no campo, produzindo alimentos para abastecer todo esse país, todo esse contingente populacional. Só que ainda assim é insuficiente, A China é uma grande importadora
de commodities, né? Sobretudo do Brasil, né? A China é um grande parceiro comercial do Brasil, importação aí de soja, de arroz, né? O arroz que está aí na base da alimentação dos chineses, né? Então, sim, você tem parcelas do território chinês extremamente desenvolvidos, tecnológicos, grandes cidades, né? De influência mundial, mas você tem também muitos territórios predominantemente rurais. Os tigres asiáticos é um conjunto de países que teve um crescimento muito acelerado e muito agressivo, né? E aí essa agressividade, justamente por conta da velocidade, né, e do impacto do crescimento, deu esse apelido, vamos dizer, de tigres asiáticos, né? Então, são países que produzem tecnologia, né, tecnologia de ponta, mas que em contrapartida são países muito dependentes da importação de matérias-primas, né? Ou seja, eles produzem a tecnologia, mas eles não têm a matéria-prima, então eles importam, né, essa matéria-prima e exportam, vendem para o mundo esses produtos tecnológicos acabados, né, o produto final, certo? Em termos de tensões e conflitos, existem também, principalmente questões territoriais e questões ideológicas, né? Territoriais, existem disputas envolvendo a Índia, o Paquistão, a Rússia e alguns territórios, né? E do ponto de vista ideológico, a gente volta ao que a gente comentou na videoaula anterior sobre a América, do contexto da Guerra Fria. Então aqui ainda existe isso, né? Você tem a China, que se diz uma economia, né, um socialismo de mercado, né, se diz socialista, mas que tem uma abertura comercial, né, com o mundo inteiro. E você tem uma disputa, né, muito clara entre as Coreias, né? Você tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte extremamente fechada, né, um regime bastante rígido, que se diz socialista. Então você também tem essas disputas ideológicas que tem um rebatimento econômico também, tá? E aí a gente chega no Oriente Médio. O Oriente Médio, pessoal, não é um continente, tá? Algumas pessoas acreditam que o Oriente Médio é um continente, mas não é. O Oriente Médio é uma região do continente asiático, continente que a gente acabou de estudar, tá bom? Então o Oriente Médio é a porção mais a oeste do continente asiático, né? Seria a parte mais ocidental da Ásia, tá bom? Então, em termos ambientais, a gente tem uma predominância de climas áridos e semiáridos, né? Então é uma região bastante seca, né? Que tem uma escassez hídrica significativa, tá bom? E em contrapartida, a vegetação vai ser escassa, né, pessoal? Se eu tenho climas áridos e semiáridos, a minha vegetação ela vai responder a essas características ambientais e climáticas. Então a vegetação também vai ser escassa. Bom, no entanto, nas regiões litorâneas, né, e nas regiões mais elevadas, que conseguem captar mais umidade, eu vou ter aí uma melhor disponibilidade hídrica, vamos dizer assim, né? A gente vai ter temperaturas mais amenas e uma melhor disponibilidade hídrica, né, justamente por conta dessa maior umidade, tá bom? No que se refere às formas de relevo, a predominância é de baixos planaltos, certo? E uma característica muito importante do ponto de vista geológico e geomorfológico é que no passado, a região onde hoje está situado o Oriente Médio foi um antigo fundo oceânico, ou seja, era um fundo de mar, né? Então o que aconteceu? Por ser um fundo de mar, foi uma região onde se depositou muita matéria orgânica, né? Então essa matéria orgânica, depois de ser soterrada pelos sedimentos, pelo peso da água, pela ação do tempo, o que vai acontecer? Essa matéria orgânica vai se transformar em petróleo, né, pessoal? Petróleo e gás natural também. Então, por conta disso, né, olha só, a gente tem aí uma região que tem na atividade petrolífera, né, na extração de petróleo, a sua maior fonte de riquezas e que está diretamente relacionado a uma questão geológica, né, uma questão ambiental, certo? E aí um outro ponto a se destacar são os rios, né? Os rios eles vão ser escassos, justamente porque o clima é árido. Então daí a importância dessas áreas mais elevadas, né? As áreas mais elevadas, os topos, os planaltos, vão ser as nascentes desses importantes rios, que por serem escassos, vão ser extremamente valorizados, tá bom? Então, em termos de tensões e conflitos, pessoal, é uma região permeada de contrastes.
A gente vai ter aí conflitos de ordem étnica, né? Até porque o Oriente Médio ele está numa região de passagem, né? Uma região de fronteiras entre o restante do continente asiático, entre o continente africano, entre o continente europeu. Então é uma região que historicamente se estabeleceu uma série de grupos étnicos distintos, né? Então isso faz com que haja várias rivalidades. Existem disputas territoriais, né? Existem disputas econômicas, existe a questão do terrorismo que a gente já comentou quando estava falando do continente europeu, né? E dentre todos esses conflitos a gente pode destacar dois pontos muito importantes. Primeiro, a questão Israel-Palestina, né? Que talvez seja aí a raiz de muitos outros conflitos, né? Esse conflito ele surge quando tem-se a criação, né? O estabelecimento, a oficialização do Estado de Israel pelos organismos internacionais. Só que o território onde foi criado o Estado de Israel era um território que estava sendo ocupado por um outro povo, o povo palestino, né? Então isso gerou uma série de confrontos. Lembrando também que aqui a gente pode inserir uma questão étnica, né? O povo israelense, eles têm uma etnia distinta dos demais. Enquanto você tem ao seu redor uma diversidade de países árabes, né, que professam a fé islâmica e tudo mais, você tem ali de forma isolada Israel, que é judeu, né, que tem essa fé judaica. Então você tem tanto uma questão territorial como uma questão étnica também. E a Primavera Árabe, pessoal, foi um levante popular, né? Isso aconteceu por volta de 2009, 2010. Então, em virtude de vários governos ditatoriais que existiam e existem na região, a população cansou, né, dos desmandos, da pobreza, dos conflitos, e aí a população se levantou, utilizou, nesse período a internet foi de extrema importância, né, porque ela foi muito utilizada para convocar as pessoas a irem para a rua, né, protestar. Isso gerou uma série de conflitos, uma série de confrontos. Alguns governos ditatoriais caíram, né, foram derrubados, mas ainda assim muitos permaneceram, né, e isso traz muitos confrontos, né, guerras civis até os dias atuais, né, passados aí praticamente mais de 10 anos, né, desse evento. Bom, e aí a gente chega na Oceania, né, pessoal? A Oceania basicamente é um continente insular, ou seja, um continente formado por ilhas, né? Todos os países que compõem ali a Oceania são ilhas. Apesar da Austrália ser considerada a parte continental, ela só é considerada a parte continental por conta das dimensões territoriais. Mas se a gente for pegar o conceito de ilha, né, que é uma porção de terras circundada por águas em todos os lados, a gente vai perceber que a Austrália também é uma grande ilha, né? Então, por isso a gente diz que a Oceania é um continente insular. Outra característica é que é uma região de grande instabilidade geológica, né? Você tem ali o contato de várias placas tectônicas, então isso vai refletir nas formas de relevo, né? Então, em termos de clima, o que a gente vai ter? Basicamente, climas tropicais e climas temperados, né? Porque eu vou ter uma parte da Oceania na zona intertropical e outra na zona subtropical, bom? E já chegando nos aspectos sociais, a gente destaca a colonização, né? Colonização e independência recentes. A Oceania também é chamada de Novíssimo Mundo, né, pessoal? A América é conhecida como Novo Mundo e a Oceania é conhecida como Novíssimo Mundo, em virtude desse processo de colonização que se deu muito recentemente, né? A população é predominantemente formada por imigrantes, tá? Sobretudo europeus, lembrando que os dois grandes países, né, os maiores países em termos territoriais e populacionais, que é a Austrália e a Nova Zelândia, eles foram colonizados pelo Reino Unido, né? Então tem uma grande proporção de imigrantes europeus nesses países, certo? Então são dois países considerados de IDH alto, né? Índice de Desenvolvimento Humano elevado. Bom, só que existem algumas tensões e conflitos também. Os primeiros são de ordem geopolítica, né? É uma região onde outros países de outros continentes possuem muitas possessões.
E aí, por ser um continente pouco povoado e pouco populoso, muitos desses países utilizam algumas ilhas da região para treinamentos e testes militares, tá, pessoal? Inclusive testes nucleares. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que envolve a geopolítica são disputas envolvendo territórios na Antártida, tá? Então, tanto a Austrália como Nova Zelândia reivindicam algumas parcelas do continente antártico, certo? Do ponto de vista ambiental, por ser um continente formado por ilhas, né, e muitas delas ilhas muito pequenas, elas estão muito susceptíveis a efeitos do aquecimento global, pessoal. Então, à medida que as temperaturas do planeta Terra vão aumentando, que as geleiras, né, as calotas polares vão derretendo, a tendência é que o nível dos oceanos aumente e assim haja uma devastação, né, uma destruição das áreas litorâneas e também das pequenas ilhas, consequentemente. Então, tem uma série de países, né, de pequenos países, de pequenas ilhas, que correm sérios riscos de desaparecer do mapa em virtude do agravamento do aquecimento global, tá bom? Sem contar que esse aquecimento, né, o aumento das temperaturas, também impacta toda uma biodiversidade, né, de corais, de animais marinhos. E do ponto de vista socioeconômico, para a gente fechar, a gente tem que, apesar de Austrália e Nova Zelândia possuírem IDHs altos, os outros países eles vão ter IDHs baixos, né? Médios, baixos e muito baixos até. Então isso faz com que haja uma discrepância muito grande entre os países que compõem a Oceania, então isso gera tensões. E um outro ponto é que essas discrepâncias, essa pobreza, ela vai atingir sobretudo os países que têm como população a população nativa, né? Os países que não tiveram a sua população nativa devastada, como foi o caso da Austrália, né? Hoje a Austrália tem um percentual muito pequeno da sua população nativa, os chamados aborígenes, né? A Nova Zelândia também, só que tem um percentual um pouco maior, chega a 15%. Mas os outros países que não tiveram sua população nativa tão impactada pelo processo de colonização vão ser aqueles que mais sofrem com os aspectos socioeconômicos deficitários, certo? Por fim, pessoal, para a gente fechar, a gente chega nas regiões polares. E por que eu chamei de regiões polares e não Antártida? Porque nós temos duas, né, pessoal? A gente tem o Polo Norte e tem o Polo Sul. Só que tem uma grande questão. Somente quem é considerado continente é o Polo Sul, a Antártida, certo? Então, do ponto de vista geral, do ponto de vista global, essas regiões, tanto o Ártico como a Antártida, elas têm uma grande relevância, uma grande importância e despertam também um grande interesse internacional. Tudo isso acontece por conta dos recursos naturais, né? São áreas ricas em recursos naturais. E outro ponto, influência no clima global, pessoal. Eu acabei de falar para vocês que várias ilhas lá da Oceania estão ameaçadas pelo aquecimento global, né? Porque o aquecimento global vai gerar o derretimento das calotas polares que pode vir a destruir esses pequenos países, essas pequenas ilhas. Então, por isso que existe uma atenção muito grande a essas regiões polares, porque é lá que se concentra as grandes calotas, né? As grandes reservas de água em estado sólido, bom? Então, atua nessa região o clima polar, óbvio, né? Tendo como vegetação associada a tundra, pessoal. A tundra é uma vegetação, como vocês podem ver aqui na imagem, rasteira, tá? Formada por musgos, por líquens, tá? E essa vegetação, ela só surge em alguns períodos do ano, em períodos onde as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Você tem o derretimento dessa camada mais superficial de gelo, né? E aí você consegue ter o desenvolvimento dessa vegetação, certo? A Antártida concentra uma significativa parcela da água doce do planeta em estado sólido. E uma outra característica, pessoal, não possui ocupação fixa. A Antártida, ela é um continente, bom? Só que a Antártida, ela não está setorizada em países, tá? É uma massa só, é um continente inteiro chamado Antártida, ela não está setorizada. E não existe uma ocupação fixa, não existe pessoas morando na Antártida fixamente. O que existem são ocupações transitórias, né?
geralmente de pesquisadores, né? São cientistas que vão para as bases, né, de pesquisa na Antártida, se estabelecem durante alguns meses e depois retornam aos seus países de origem, mas não existe uma ocupação fixa e não é permitida a realização de atividades econômicas, né, a extração de recursos naturais da Antártida. Em contrapartida, no Ártico, aí sim, no Ártico eu tenho uma ocupação fixa e eu tenho desenvolvimento de atividades econômicas, tá? Lembrando que o Ártico ele não é considerado um continente, ele é uma delimitação, então você tem partes de vários países, de diversos continentes que estão inseridos dentro do Ártico. Por exemplo, Groenlândia, parcelas do Canadá, o Alasca, né, que é um estado dos Estados Unidos, partes da Rússia, né, alguns países ali da Escandinávia. Então são parcelas de países de diferentes continentes que fazem parte, né, porque estão inseridos dentro do Círculo Polar Ártico, tá bom? Então, ambas sofrem com a redução das suas dimensões territoriais, né? Elas estão reduzindo o seu território em virtude do aquecimento global. Lembrando, são grandes calotas de gelo. Se as temperaturas aumentam, esse gelo derrete, vai para os oceanos e aquela massa ela tende a se reduzir, certo? Em termos de tensões e conflitos, conflitos territoriais, né, como eu mencionei para vocês lá na Oceania, tanto a Austrália como a Nova Zelândia reivindicam parcelas da Antártida, o que a gente sabe que não é possível porque ela não é setorizada em países, e também conflitos de ordem ambiental, justamente em virtude do aquecimento global e do degelo das calotas polares. Certo, pessoal? É isso, a gente fica por aqui e se encontra numa próxima. Tchau, tchau!